Olá, líderes! Você sabia que a neurociência pode ajudá-lo a ser um líder melhor? A neurociência é o estudo do cérebro e do sistema nervoso. Ela pode nos ajudar a entender como nossos cérebros funcionam e como isso afeta nosso comportamento. Aplicada à liderança, a neurociência pode nos ajudar a melhorar nossa tomada de decisão, aumentar a disposição, desenvolver melhor a empatia, aprimorar nossas habilidades de comunicação, reduzir o estresse. Neste vídeo, vamos explorar 9 formas de como a neurociência pode ser usada para melhorar a liderança. Se você está interessado em aprender mais sobre neurociência aplicada à liderança, continue assistindo ao vídeo. E aproveita para curtir e seguir o canal Click Academy. E não esquece de ativar o sininho, porque sempre tem um vídeo para acelerar sua carreira por aqui. A liderança como atitude. Em muitas ocasiões, a liderança é interpretada apenas como um cargo ou título que uma pessoa detém dentro de uma organização. No entanto, é essencial reconhecer que a verdadeira essência da liderança vai além das hierarquias. Ela é fundamentalmente uma atitude intrínseca, moldada por uma série de comportamentos, pensamentos e emoções que não estão confinados a uma posição específica, mas que podem ser manifestados e cultivados por qualquer indivíduo. Esta perspectiva de liderança está profundamente enraizada no desejo de fazer a diferença, de promover mudanças positivas e de contribuir proativamente para o bem-estar coletivo. Não se trata apenas de comandar, mas de inspirar, motivar e, acima de tudo, servir. Dessa forma, qualquer pessoa, independentemente de seu papel formal, tem o potencial de exibir características de liderança se optar por agir de acordo com valores que priorizam o bem coletivo e a melhoria contínua. Um exemplo ilustrativo disso pode ser observado no cotidiano de uma assistente de escritório. Mesmo sem uma designação formal de líder, ao perceber que sua equipe enfrenta desafios no gerenciamento de documentos, ela não se limita a seu escopo de trabalho. Em vez disso, ela toma a iniciativa de desenvolver um sistema de arquivamento mais eficiente, não apenas para simplificar seu próprio trabalho, mas para beneficiar toda a equipe. Ao compartilhar proativamente sua solução com os colegas, ela não só otimiza um processo, mas também demonstra uma atitude de liderança, destacando-se como alguém que se preocupa genuinamente com o bem-estar coletivo e com a eficiência organizacional. Líderes como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Steve Jobs, entre outros, são bons exemplos de como líderes podem inspirar através de suas atitudes. Estes exemplos ilustram que a liderança, em sua forma mais pura, não é sobre dominância ou autoridade, mas sobre a capacidade de identificar oportunidades, agir com proatividade e, acima de tudo, estar disposto a contribuir para um bem maior. É essa mentalidade e atitude que define verdadeiros líderes, independentemente de sua posição na hierarquia organizacional. Os 3 cérebros e a liderança. A compreensão da estrutura triádica do cérebro humano é fundamental para entender as intricadas dinâmicas da liderança. Esta divisão, que engloba o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e o cérebro racional, nos ajuda a decifrar os múltiplos níveis de resposta que um líder pode ter em situações distintas. O cérebro reptiliano, a parte mais antiga e primitiva do nosso cérebro, é responsável pelos nossos instintos básicos de sobrevivência. Ele opera no piloto automático, agindo de forma reativa diante de ameaças ou situações de estresse. Em um ambiente corporativo, é a parte do cérebro que pode fazer um líder reagir de maneira impulsiva ou defensiva a críticas ou desafios abruptos. Um bom exemplo para ilustrar a tomada de decisão através dos instintos é George Soros, mega investidor americano que usou seus instintos para gerar milhões de dólares em lucros a partir de seus investimentos. O cérebro mamífero, por outro lado, governa nossas emoções e nossos comportamentos sociais. Ele nos permite sentir empatia, criar laços e compreender as nuances emocionais das situações. Um líder que utiliza este aspecto do cérebro consegue perceber o clima emocional da equipe, compreender preocupações não verbalizadas e, assim, tomar decisões que consideram o bem-estar emocional do grupo. Por fim, o cérebro racional, a parte mais evoluída, nos permite planejar, analisar e executar ações lógicas e estruturadas. É ele que, em meio a uma crise, permite ao líder pausar,
refletir e encontrar a melhor solução possível, mesmo que suas emoções ou instintos estejam clamando por uma reação diferente. Em um cenário de uma reunião tensa, um gerente vivencia a interação destas três partes do cérebro. Sua reação inicial de raiva é oriunda do cérebro reptiliano, uma resposta instintiva e defensiva a uma ameaça percebida. Em seguida, ao considerar as emoções e preocupações da equipe, ele acionou o cérebro mamífero, buscando empatia e compreensão. Finalmente, ao decidir responder de forma lógica e ponderada, ele demonstrou a supremacia do cérebro racional, que permitiu uma resposta equilibrada e estratégica à situação. Assim, a eficácia da liderança pode ser grandemente aprimorada com a compreensão destas três dimensões cerebrais e com a capacidade de navegar entre elas conforme a necessidade. Gerenciamento da energia mental da liderança. Em um mundo cada vez mais acelerado e repleto de informações, o desafio não está apenas na quantidade de tarefas a serem realizadas, mas também na qualidade da atenção e da energia mental que dedicamos a elas. Líderes, muitas vezes sobrecarregados com responsabilidades e decisões, precisam ser particularmente conscientes de como gerenciam sua energia mental para manterem-se produtivos, criativos e, acima de tudo, saudáveis. O cérebro, assim como qualquer músculo do corpo, se desgasta quando usado de maneira intensa e contínua. Este desgaste, se não gerenciado, pode levar ao esgotamento ou burnout, uma condição cada vez mais comum no ambiente corporativo. O burnout não afeta apenas a saúde mental do líder, mas tem um impacto direto na sua capacidade de liderar eficazmente, tomar decisões lúcidas e inspirar. A prática do autocuidado, neste contexto, não é um luxo, mas uma necessidade. Reconhecer os próprios limites e saber quando fazer pausas estratégicas são habilidades essenciais para uma liderança sustentável. A decisão do diretor de uma grande empresa de reservar as primeiras horas da manhã para tarefas estratégicas reflete uma compreensão profunda dessa dinâmica. Durante este período, a mente está mais descansada, mais focada e, portanto, mais apta a abordar questões complexas e a pensar de forma inovadora. Além disso, ao evitar agendar reuniões consecutivas, o líder permite que haja espaços em sua agenda para assimilação, reflexão e, simplesmente, para recuperação mental. Este tipo de gerenciamento não só otimiza a produtividade, como também serve de exemplo para outros membros da organização, promovendo uma cultura de trabalho que valoriza o bem-estar mental. O gerenciamento da energia mental é uma competência de liderança crucial na era moderna. Ao priorizar o autocuidado e reconhecer os próprios limites, os líderes não só protegem sua saúde, mas também melhoram sua eficácia e estabelecem um padrão para um ambiente de trabalho mais humano e equilibrado. Reconhecendo os vieses na tomada de decisão da liderança. O funcionamento intricado do cérebro humano, apesar de suas inúmeras capacidades, não está isento de falhas. Uma dessas falhas se manifesta na forma de vieses cognitivos, que são tendências sistemáticas e previsíveis para pensar, perceber, interpretar e lembrar informações de maneira distorcida. Estes vieses, muitas vezes operando de forma inconsciente, podem influenciar decisões, julgamentos e interações diárias, levando a erros ou a injustiças. No ambiente corporativo, onde a tomada de decisão é uma atividade rotineira e fundamental, o impacto desses vieses pode ser significativo. Os líderes, por estarem frequentemente em posições de tomada de decisão, são particularmente vulneráveis a efeitos desses vieses, e as consequências de suas decisões podem afetar toda a organização. Um exemplo clássico é o viés de afinidade, que leva os indivíduos a favorecerem aqueles que são semelhantes a eles mesmos, seja em termos de formação, cultura, gênero ou qualquer outro atributo. Uma diretora de operações que inconscientemente favorece membros de sua equipe da mesma universidade que a dela é um testemunho desse viés em ação. Este tipo de comportamento, se não reconhecido e corrigido, pode criar desigualdades na distribuição de oportunidades, limitando a diversidade e a inovação. Reconhecer tais vieses requer autoconsciência e introspecção. No caso da diretora de operações, ao perceber sua tendência, ela não só identificou uma falha em seu processo de tomada de decisão,
mas também tomou medidas corretivas para garantir uma distribuição mais equitativa de oportunidades. Esse é um exemplo poderoso de liderança consciente e responsável. No entanto, reconhecer vieses não é o fim, mas apenas o começo. Os líderes devem cultivar uma mentalidade de aprendizado contínuo, buscando regularmente feedbacks, participando de treinamentos sobre vieses inconscientes e incentivando uma cultura organizacional onde tais questões são discutidas abertamente. Enquanto os vieses cognitivos são uma parte inevitável da psicologia humana, os líderes têm a responsabilidade e a capacidade de minimizar seu impacto, garantindo tomadas de decisões justas e informadas. Ao fazer isso, eles não só melhoram a eficácia de sua liderança, mas também criam ambientes mais inclusivos e equitativos. Neuroplasticidade e a capacidade de adaptação na liderança. O cérebro humano, com sua complexidade e capacidade de processamento, não é um órgão estático. Pelo contrário, é dinâmico e possui a incrível habilidade de reorganizar-se, adaptando-se continuamente às novas informações, experiências e desafios. Esta propriedade é conhecida como neuroplasticidade. Trata-se de uma capacidade essencial que permite ao cérebro desenvolver novas conexões neurais, fortalecer ou enfraquecer as já existentes e, em algumas situações, redistribuir funções para diferentes áreas cerebrais. No contexto do mundo empresarial, que está em constante evolução devido à rápida progressão da tecnologia, globalização e mudanças socioeconômicas, a capacidade de adaptação é mais crucial do que nunca. Líderes e profissionais que conseguem aproveitar a neuroplasticidade do cérebro para se adaptar e aprender têm uma vantagem competitiva significativa. Um executivo sênior que, após um treinamento sobre inovação, optou por se imergir na aprendizagem de uma nova habilidade tecnológica. Embora já estabelecido em sua carreira, esse executivo reconheceu a importância da contínua evolução pessoal e profissional. Sua decisão de aprender não se baseou apenas na necessidade imediata, mas também na compreensão de que a capacidade de adaptação e aprendizado contínuo é fundamental para a liderança no século XXI. Esta postura representa mais do que apenas a aquisição de uma nova habilidade. É uma demonstração palpável de uma mentalidade de crescimento. Em um ambiente onde muitos podem se apegar ao jeito que as coisas sempre foram feitas, um líder que abraça novas aprendizagens e se adapta às mudanças não apenas define o ritmo, mas também serve como modelo para outros. Em suma, a neuroplasticidade não é apenas uma característica interessante do cérebro humano. É uma metáfora poderosa para a adaptabilidade, resiliência e aprendizado contínuo no mundo dos negócios. Líderes que compreendem e encarnam esse conceito em sua abordagem profissional estão melhor preparados para navegar pela paisagem empresarial em constante mudança e inspirar outros a fazer o mesmo. A força das emoções na liderança efetiva. O espectro emocional humano é vasto e intrincado. Em um mundo corporativo, onde a lógica e a racionalidade muitas vezes têm precedência, pode haver uma tendência de subestimar ou até mesmo ignorar o papel vital que as emoções desempenham. Contudo, as emoções, quando reconhecidas e utilizadas adequadamente, podem ser uma ferramenta formidável para a liderança. Em contextos desafiadores, como cortes no orçamento, é comum as emoções emergirem, tanto por parte dos líderes quanto dos funcionários. Em tais cenários, líderes que se conectam e comunicam de maneira emocionalmente inteligente são capazes de transformar situações potencialmente negativas em oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Analisando uma gerente que, ao enfrentar cortes no orçamento, optou por abordar a situação com uma genuína preocupação e empatia. Ao invés de se concentrar estritamente nos números e estatísticas, ela reconheceu a importância de abordar a dimensão humana da questão. Ao expressar sua preocupação e compreensão das implicações emocionais da situação, ela criou um espaço seguro para sua equipe se expressar, compartilhar suas preocupações e colaborar em busca de soluções. Emoções como a empatia podem servir como catalisadores para a inovação e criatividade. Quando os membros da equipe se sentem valorizados, ouvidos e compreendidos, é mais provável que se sintam motivados e comprometidos a contribuir proativamente para solucionar desafios. Além disso, a habilidade de um líder em reconhecer e gerenciar suas próprias emoções
e as dos outros é um componente-chave da inteligência emocional, um atributo que se mostrou fundamental para a liderança efetiva no mundo contemporâneo. Em essência, longe de serem obstáculos, as emoções, quando canalizadas corretamente, podem fortalecer laços, impulsionar a inovação e guiar equipes através de tempestades com visão e determinação. O poder da intuição na tomada de decisões. A intuição, muitas vezes descrita como o sexto sentido do ser humano, é uma combinação complexa de experiências passadas, conhecimento tácito e reconhecimento de padrões que permite uma compreensão imediata de situações sem a necessidade de raciocínio consciente. No âmbito da liderança e tomada de decisões, a intuição pode servir como um guia poderoso, especialmente em situações onde o tempo é essencial e a informação completa pode não estar disponível. Considere o cenário de uma negociação. O ato de negociar envolve muito mais do que simplesmente discutir números e termos. Envolve ler as pessoas, entender contextos e interpretar sinais sutis, muitos dos quais podem não ser imediatamente óbvios. No caso do comprador que hesitou ao sentir que algo estava errado, sua intuição atuou como um sistema de alarme, sinalizando a necessidade de cautela. Embora a lógica e os dados disponíveis pudessem sugerir a conclusão do acordo, sua intuição lhe disse o contrário. A capacidade de confiar e agir com base na intuição, no entanto, exige coragem e autoconhecimento. No mundo dos negócios, onde a quantificação e a racionalidade são altamente valorizadas, seguir a intuição pode parecer arriscado. Contudo, líderes experientes reconhecem que a intuição, embora não infalível, é uma ferramenta valiosa que pode complementar a análise lógica. É importante, no entanto, distinguir entre intuição genuína e impulsividade. A verdadeira intuição é fruto de anos de experiência e aprendizado, enquanto a impulsividade pode ser uma reação instintiva sem uma base sólida. Para líderes, cultivar e aprender a confiar em sua intuição, enquanto também buscam evidências e realizam análises quando possível, pode ser a chave para tomar decisões equilibradas e perspicazes. Em resumo, a intuição é uma arte e uma ciência, e quando utilizada corretamente, pode ser uma vantagem estratégica inestimável. A teia relacional na liderança. A natureza intrincada do mundo dos negócios e da gestão de equipes requer uma compreensão profunda de que nenhum líder pode atuar de forma isolada. É uma teia de relações que define a eficácia de uma liderança, não apenas o carisma ou a capacidade de tomar decisões. Esta teia é construída de conversas, feedbacks, confiança e, sobretudo, da capacidade de ouvir e valorizar todos os envolvidos. A abordagem proativa de buscar feedback não é apenas uma técnica de gestão. É um reconhecimento de que a sabedoria coletiva supera a individual. Ao solicitar e considerar opiniões de diferentes áreas, uma líder de projetos não só enriquece o projeto com perspectivas diversificadas, mas também envia uma mensagem clara de que valoriza e confia na expertise de cada membro ou departamento relacionado. Mas o poder das relações na liderança vai além do simples ato de buscar feedback. Trata-se de construir pontes, de mapear interações, de compreender a dinâmica e, mais importante, de nutrir essas conexões. Em um ambiente de trabalho onde a hierarquia pode muitas vezes criar barreiras, a capacidade de transcender essas barreiras e estabelecer relações genuínas pode ser o que diferencia um líder comum de um líder extraordinário. Uma líder de projeto, ao fortalecer as relações interdepartamentais, não só otimiza o resultado do projeto, mas também cria um ambiente de trabalho mais colaborativo, integrado e coeso. Em longo prazo, estas relações bem cultivadas podem se traduzir em equipes mais engajadas, projetos mais bem-sucedidos e uma organização mais sinérgica. Em essência, a arte da liderança reside, em grande parte, na capacidade de tecer, nutrir e fortalecer relações. A arte sutil da persuasão na liderança. A persuasão, em sua essência, não é sobre manipular ou coagir, mas sim sobre comunicar efetivamente uma visão ou ideia de tal forma que outros se sintam motivados a aderir ou apoiar. É um equilíbrio delicado entre apresentar uma argumentação convincente e estar aberto ao feedback e às preocupações de outros.
Em um mundo que se transforma digitalmente a cada instante, novas ferramentas e tecnologias surgem constantemente, e a resistência à mudança é um desafio comum. Ao invés de tomar a abordagem autoritária de simplesmente implementar uma nova ferramenta, o gerente reconhece a importância de ganhar o apoio de sua equipe e de outros departamentos que serão afetados pela mudança. Os workshops não são apenas uma oportunidade para educar sua equipe sobre os benefícios da ferramenta, mas também uma plataforma para ouvir e abordar quaisquer preocupações ou hesitações. Esta abordagem inclusiva e colaborativa é a verdadeira essência da persuasão. Ao abrir um diálogo e engajar a equipe na decisão, o gerente não só aumenta as chances de uma transição bem-sucedida, mas também fortalece a confiança e o respeito entre ele e sua equipe. A capacidade de persuadir, neste contexto, está profundamente ligada à capacidade de liderar com empatia, entendimento e respeito mútuo. Em última análise, a habilidade de persuadir é uma ferramenta poderosa no arsenal de um líder, mas deve ser usada com discernimento e integridade. É através da persuasão que os líderes podem inspirar ação, promover inovação e, mais importante, construir um caminho comum para o sucesso. A neurociência pode ser uma ferramenta poderosa para líderes que desejam melhorar suas habilidades. Ao entender como nosso cérebro funciona, podemos tomar decisões mais inteligentes, motivar nossos funcionários, desenvolver a empatia, melhorar nossa comunicação e gerenciar o estresse. Se você é um líder, eu o encorajo a explorar o campo da neurociência aplicada à liderança. Para mais informações sobre neurociência aplicada à liderança, visite nosso site ou siga-nos nas redes sociais.